Leitura diária. Livro de Números, capítulo 14. A revolta do povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembléia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos teus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo o haverá. Mas, como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar,
e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrarão na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei estas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Estes homens, responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: Por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus vos enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Amém? Para refletir. Por causa do medo e da incredulidade, os filhos de Israel foram desobedientes e não tomaram posse da herança. Perderam as promessas da aliança e foram forçados a perambular no deserto 40 anos. Essa é exatamente a situação de muitos cristãos hoje.
Eles fizeram aliança com Deus e receberam a herança e todas as promessas contidas nessa aliança. Tornaram-se co-herdeiros de Cristo, do reino de Deus, mas não tomaram posse da sua herança. Durante centenas de anos, a Igreja, o Israel espiritual de Deus, tem perambulado por um deserto espiritual, deixando de tomar posse da herança que Deus lhe reservou sob a nova aliança. Deixaram de ouvir, de obedecer ao Espírito de Deus, guiando-se por vontade e caminhos próprios. Muitos cristãos nem conhecem as promessas da aliança, não sabendo o que é legalmente seu, perdem direitos e privilégios. No mundo natural, há pessoas vivendo nas ruas sem saber que em Cristo seriam herdeiras de ricas propriedades ou de grandes somas de dinheiro, mas permanecem pobres e carentes, passando frio, porque ninguém informou de sua herança. Não sabendo que são ricas, passam necessidades. A vida delas, dia após dia, resume-se a procurar comida e lugar para dormir à noite. Também há cristãos que fizeram aliança com Deus e receberam a sua herança. Contudo, por causa do medo e da incredulidade, deixaram de tomar posse dela. E quanto a nós, estamos perambulando no deserto espiritual, como os filhos de Israel, deixando de tomar posse da nossa herança? Por não saber o que é legalmente nosso, estamos deixando de apropriar-nos das promessas da aliança que Deus destinou para suprir as nossas necessidades? Temos permitido que o medo e a incredulidade nos impeçam de tomar posse da nossa herança? Deus convida cada um dos seus a voltar para Ele de todo o coração. Ele prometeu fazer-nos voltar do cativeiro. Deuteronômio 30:3. Isto é, livrar-nos da mão do inimigo, das enfermidades e da escravidão financeira. Ele prometeu ter compaixão de nós. Moisés profetizou aos israelitas: Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. Deuteronômio 30:5. É hora de cada um de nós tomar posse da herança que nos pertence. Amém?